Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estamos na nossa aula 3 da semana da regularização imobiliária. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu sugiro que você pare esse vídeo para esse vídeo fazer sentido para você e você assista às aulas. A aula 1, eu falei sobre os maiores erros que as pessoas cometem, como eu também cometi lá no passado, no começo da minha carreira, erros primários que isso atrasam as nossas regularizações, atrasam os nossos processos. A aula 1 foi sensacional, muito feedback positivo. Na aula 2, eu mostrei como fazer o estudo, como você fazer a viabilidade, a primeira análise até a entrega final para o seu cliente de uma regularização imobiliária completa, com todos os dados que você precisa levantar até a finalização. E aqui eu vou mostrar para vocês o plano de ação. Nessa aula de hoje, questionamentos que todo mundo fez, que foram nos vídeos passados, foram pelo WhatsApp, foram pelo Instagram, foram pelo Facebook, por onde chegaram as perguntas, eu vou responder para todo mundo aqui. Vamos lá. Como inicio nessa área de regularização de imóveis? Olha, você já participando da semana da regularização imobiliária, você já praticamente iniciou, porque ali eu dei todos os passos, os erros, os acertos, como você angaria cliente, como você começa nessa área e para se tornar um regularizador de imóvel. Com uma fase para você começar, que é uma coisa muito legal, ou você se formou, ou você está estudando, você conhece parceiros da sua área, né? E aí você consegue já falar para outras pessoas que você é um regularizador de imóvel, que você já sabe fazer as primeiras análises. Amigos seus que trabalham em outros escritórios, ou até pelo próprio escritório na qual você trabalha. Se ofereça para fazer análise de pelo menos um imóvel para você mostrar que você já entende e que você já consegue fazer uma regularização de imóvel. Uma coisa que eu quero falar aqui, que uma coisa que a gente fala para algumas pessoas que dá até coceira, dá até uma ojeriza, mas todos nós somos vendedores. Tudo, mesmo que você empreenda no seu CNPJ, você empreenda no CNPJ de uma outra pessoa, nós temos que nos vender diariamente. Se você trabalha numa empresa e você não faz o trabalho correto, você não está vendendo o seu trabalho ali de uma forma legal, de uma forma específica, com certeza você será cortado. Quando você vai fazer uma prestação de serviço, você vai oferecer um trabalho, você está se vendendo, você está vendendo o seu conhecimento, a sua expertise. Então, constantemente, nós estamos nos vendendo sem saber. Isso é uma grande verdade. Analisa com você. Vamos lá. Como sei qual regularização o meu cliente precisa? Então, lá na aula 2, eu expliquei uma situação criteriosa, quando você já começa a fazer as primeiras análises, ali na primeira identificação na matrícula do registro de imóveis, você já vai saber se falta alguma informação, se ele tem a construção averbada, se o imóvel está regularizado. Então, ali, logo na primeira análise, você já vai saber qual é a regularização que o seu cliente precisa. Ele tendo a matrícula, tendo o documento de propriedade ou não tendo o documento de propriedade. Aula 2, expliquei bem legal isso daí. Vamos lá. Por que preciso fazer parceria com advogado para processo de uso capião? Cara, porque o processo de uso capião, ele é dividido em duas partes. Existe o processo da parte judicial, que quem protocola, quem faz toda a documentação no sistema são os advogados, tá? Depois que você identificou que realmente é um uso capião, olhou a posse, olhou as documentações que comprovam a posse de 5, de 15 anos, depende o uso capião que você vai poder aplicar para o cara, você precisa dessa parceria. Quem vai tocar todo o processo é o advogado e você vai fazer toda a parte de projeto, levantamento planométrico e memorial descritivo. Como que eu costumo fazer? Assim, a gente faz a parceria com o advogado, a gente vê qual que é o valor desse trabalho, metade para cada um, abate os custos, divide os lucros, né? E cada um faz a sua parte. O advogado gosta, na maioria das vezes, ele gosta de ficar mais interno, trabalhar mais no escritório. E a gente que é arquiteto e engenheiro, geralmente, não estou falando que são todos, mas geralmente a gente gosta de ficar mais solto, gosta de ir mais à rua, ir mais aos órgãos públicos. Então, ele pode fazer toda a parte documental e você faz toda a parte. Você vai no cartório, vai conversar com o escrevente, vai apresentar as plantas, os projetos que o registro pede. Então, é uma parceria que dá muito certo, faço isso há muitos anos e, falo para vocês que vale muito a pena. Vamos lá. Como precifico cada regularização? Cara, a regularização, ela vai depender da complexidade do trabalho que você vai ter, né? Então, eu costumo ter uma base. A base que eu coloco é o seguinte, depois que eu fiz análise para o cliente, eu coloco uma média assim de 25 a 30 reais do que ele tem a regularizar. Então, por exemplo, se ele tem imóvel aí de 300 metros quadrados, mais ou menos,
de 25 a 30, estamos falando de 7.500, 9.000 reais aí, aproximadamente, se for somente a regularização da construção, que é projeto na prefeitura da entrada. Mas isso é só uma base, eu não cobro ninguém esse valor. Eu sempre cobro de 10.000 reais para cima, para compor os custos. Quando você vai fazer um uso capião, os valores eles são maiores. Aí você tem que compor com o advogado que está com você, para você fazer a regularização, isso junto. O uso capião hoje, que ele vai demorar aí de 2 a 4 anos, às vezes até mais, depende da análise que precisa fazer. Hoje é em torno de média aí de 35 a 45 mil reais um uso capião. Então, como é que nós fazemos isso? Nós dividimos isso ao longo do tempo, dividimos isso em 48 parcelas, 60 parcelas, que aí você começa a fazer um caixa. O teu cliente ele paga pouco, mas ele vai te pagar todo mês e já começa a suprir os seus custos. E a parte de aprovação de projeto de regularização de prefeitura é a mesma coisa. Então eu tenho essa base de 25 a 30 reais o metro da área construída a regularizar e regularizada, que é tudo um pacote só. Isso é uma coisa. Outra coisa, se tiver que fazer a primeira parte da aprovação e depois você precisa levar isso a registro, depois que entrou no INSS, fez a emissão da certidão, pagou o INSS bonitinho, saiu a CND, precisa fazer a verbação disso na matrícula. Eu costumo cobrar por hora de trabalho. Você vai juntar todos os documentos dele, vai levar no registro. Eu cobro uma média de 550 reais a hora, uma média mínima, mínimo de 6 horas de trabalho. Porque se a pessoa quiser te contratar por 1 hora, 2 horas, não vale a pena. Então eu coloco 550 reais a hora, mínimo de 6 horas. Estamos falando de 3 mil, mais de 3 mil reais. Tá bom? Vamos lá. Próxima. Eu quero agregar esse serviço no meu escritório, mas não tenho o conhecimento necessário. Consigo agregar? Olha, é uma ótima pergunta. Você não só consegue, como você já deveria estar fazendo isso, porque eu vou falar sobre esse assunto, sobre esse conhecimento aqui até o final. Fica comigo, mas se você fez a aula 1 e 2, você já tem já uma boa noção, já uma boa base, uma bagagem já para você já começar nessa área. Então, beleza, ótima pergunta. Não sei se a prefeitura aceitará o meu projeto. Muito bem, isso é uma coisa que eu bati muito na aula 2, eu falei bastante. Você está começando agora no ramo, tá? Você começou. Pingou para você lá um trabalho para fazer uma regularização. Você fez a análise da matrícula, você já identificou, você sabe qual regularização o cara precisa, ele não tem a construção aprovada na prefeitura, não tem habites, não tem nada. O que você faz? Antes de você protocolar na prefeitura, vê qual é a legislação do seu município que ele se encaixa. Por exemplo, se você fez a análise e viu que ele nunca teve nada aprovado na prefeitura, é um projeto de regularização. Caso ele tenha aprovado na prefeitura uma parte e ele teve aumento de área, aí será uma reforma com aumento de área. Agora ele tem um terreno, ele vai demolir, ele vai começar uma coisa nova, aí é projeto de uma obra nova. Enfim, você identificou isso, seu cliente. Faz um desenho, não precisa fazer um desenho completo, não, faz um pré-projeto dentro dos trâmites que a prefeitura pede, ou projeto simplificado, ou projeto com layout, vê o que a legislação do seu município pede, junta os documentos de propriedade como se fosse protocolar, junta tudo isso com você e vai na prefeitura. Antes de protocolar, vai falar com o técnico de análise. Por quê? Você está na dúvida se o processo vai ser aceito. Você está na dúvida se o que você apresentou ali é uma coisa que vai aprovar. É uma coisa, uma dessa você protocola. Se você protocolar um assunto errado, teu cliente pagar a taxa e não era aquele assunto, teu cliente vai ter que pagar a taxa de novo. Não consegue reaver a taxa. Então você junta tudo essa documentação, aí faz o agendamento na prefeitura, mostra para o técnico e fala a verdade. Olha, eu tenho isso daqui, meu cliente tem essa área, isso está aprovado, isso não está aprovado, tem esse aumento de área, uma obra nova, ou ele quer regularizar. Eu estou pensando em fazer um trâmite dessa forma, estou pensando em fazer uma reforma com aumento de área, estou pensando em fazer a regularização da construção, dá algum embasamento para ele te falar se está certo ou errado. Por quê? Você chegar lá muito cru e você não falar para o cara qual é a sua ideia, será provavelmente que a pessoa não fale, porque ele não sabe realmente o que você tem ali. Ele não conhece o imóvel, ele não visitou, ele não tem imagem, não tem fotos. Então, chega com aquilo na cabeça, olha, estou pensando isso de uma forma prática, tá? Pode ser que a legislação cita de outra forma, mas chega dessa forma que vai dar muito certo. O técnico já vai entender que você pesquisou antes disso. Você não chegou lá de paraquedas todo cru e você não sabe nem o que você vai fazer. Chega com alguma coisa, com alguma informação daquilo que você quer fazer. Beleza? Uma coisa que perguntaram bastante,
Foi essa questão aqui. Tecnólogo de engenharia e arquitetura pode assinar projetos de regularização de obra? Vai depender da prefeitura. Existe um limite no qual um tecnólogo ele pode assinar. Quem vai determinar se ele pode assinar ou não, mínimo 50 metros, 100 metros, é a prefeitura, tá? Porque a legislação do tecnólogo, ela fala, mas ela não fala muito claro se o cara pode ou não. A prefeitura do seu município, ela vai falar que pode. São Paulo não pode, já vou adiantar que São Paulo não pode. Mas isso não é um balde de água fria. Vou explicar por quê. Você tem a ideia de ser um regularizador de imóvel, que eu te convido para ser, que você não vai se arrepender. Você pode começar trabalhando na sua casa, depois você monta seu escritório. A estrutura não precisa ser grande, você não precisa de muitos funcionários para trabalhar com você. Você tem pelo menos um estagiário e mais um para administrar suas coisas e você faz mais o trâmite burocrático, dá muito certo. E eu comecei assim. Vamos lá. Não precisa se desesperar. Você pode fazer parceria com outros arquitetos e engenheiros. Por quê? Você vai pegar o trabalho, você vai pegar o serviço e eles só vão assinar o seu projeto até você. Depois quiser fazer uma faculdade de engenharia e arquitetura e se formar nessa área que eu falo que vale muito a pena. Porque você angaria muitos outros trabalhos, você agrega muita coisa. Quando você começa a trabalhar com regularização de imóvel, parece muito trabalho, não somente aos projetos. Aparece trabalho de IPTU para você fazer a revisional de IPTU, que são processos administrativos, você não precisa de um advogado, ou a pessoa tem tudo aprovado, precisa só tirar o habite, vale muito a pena. Então, você começando a fazer essas parcerias, você já começa a angariar cliente, você já começa a fazer parceria. Essas pessoas da qual eles vão assinar para você, será bem provável que eles não gostem de fazer muito essa parte de órgão público. Você faz as parcerias, você começa a fazer as aprovações para eles. As parcerias nessa área dá muito certo, porque não é todo mundo que gosta de ir no órgão público. Só que, cara, ir no órgão público é muito bom. Você sempre vai ter alguém perdido nos corredores que precisa do seu trabalho. Ou a pessoa que estava fazendo para ele abandonou, ou ele deu entrada, não está sabendo como seguir. Às vezes é o cliente, às vezes é um outro arquiteto engenheiro, e ali você consegue fazer a parceria para pegar mais cliente, pegar mais trabalho. Isso eu fiz bastante, ainda faço. Vamos lá. Meu cliente construiu acima do permitido. O que fazer para regularizar? Essa pergunta veio no Instagram muito. Toda vez que eu falava sobre a regularização de imóvel, o pessoal falava, olha, mas eu estou com uma área aqui que está maior. É assim, toda legislação, ela existe um teto, existe um limite máximo de que se pode construir. E se você passou disso, e aí você já jogou área computável, área não computável, já está estourando isso, cara, aí não tem jeito. Você tem duas soluções. Fala para o seu cliente que não dá, né? E abandona, porque numa dessas você pega esse trabalho e você se enrola lá na frente, pode trazer para o meu futuro. Aí isso dá errado, o cliente vai falar, ok, que a culpa é sua. Então seja bem transparente. Fala, olha, amigo, você quer regularizar? Você vai ter que demolir, vai ter que tirar um andar, não tem o que fazer. É muito raro o cara falar que vai demolir um andar para regularizar imóvel. Só se ele precisa de alguma coisa muito maravilhosa, está vendendo imóvel e chegou alguém para comprar. Mas fora isso, então o que eu te indico? Põe a mão só naquilo que você sabe que vai aprovar. Aquilo que você tem dúvida de aprovar, toma cuidado. Toma cuidado que se isso der errado lá na frente, o cliente vai falar que a culpa é sua. Ou deixa isso tudo sempre muito claro. Por quê? O nosso trabalho, ele não é final. O nosso trabalho, ele é meio de caminho. Ele é meio de caminho. Quem vai dar o final é o cara da prefeitura. Você tem o cliente, você tem a prefeitura. Você vai fazer essa ponte aqui, ó. Você vai ligar os dois. Você vai fazer o melhor trabalho possível para que a prefeitura aqui aprove o seu cliente e ele fica com o imóvel 100% regular. Então, deixa sempre muito claro para o seu cliente, olha, isso aqui nós temos 90% de chance de aprovar. Mas, se isso acabar não aprovando por alguma legislação obscura, que às vezes tem alguma legislação obscura ali que a gente não sabe, deixe isso muito claro para ele. Nunca confirma, não, é 100% de certeza, você não sabe, tá? Então, deixe isso sempre muito claro para o seu cliente. Como lidar com o órgão público? Isso todo mundo pergunta. E eu fiz bastante stories, eu fiz bastante postagem falando sobre o que era aliados. Eu tive muita resposta positiva. De pessoas falando assim, olha, eu realmente, o processo não andava, eu comecei na prefeitura, o processo começou a andar, comunicou, aprovou, conseguiu sair da estaca zero, foi para o técnico, mudou de técnico, enfim. Isso é uma coisa muito legal. Você ir na prefeitura, cara, não precise muitas vezes. Começa uma vez por semana, vai lá,
toda terça, toda quinta, de manhã ou à tarde. Começa lá, começa a ver seu processo, começa a mostrar seu rosto. As pessoas precisam começar acostumada com o seu rostinho lindo, entendeu? Bonitão, bonitona. É importante. Então, quando você chegar no órgão público, eu falei na pergunta passada, seja proativo. Olha, estou com esse problema aqui, estou pensando em resolver assim, essa foi a solução que eu pensei para o meu cliente, está certo, está errado, me dá uma luz aqui, tá? E ele vai te dar, ele vai te dar. Ou você está com o processo em andamento, olha, o meu processo está aqui, faz tempo que ele não anda, dá uma olhadinha para mim, em 2, 3 semanas, isso daí já começa a tramitar. E outra coisa, você vai hoje, vai na semana que vem, vai na outra semana, as pessoas que estão sendo atendidas já estão te olhando. Então, às vezes, você está sendo admirado por outras pessoas e você não vê. Aí, numa dessas, você está passando no corredor um dia, o cara pega e fala assim, amigão, chega aqui, ou amigona, chega aqui, eu tô vendo que você tá vendo todo dia aqui, tô vendo que os teus processos saem e tal, como é que você faz? Vamos montar uma parceria junto, que eu tô vendo que teus processos você acerta e tal. É muito legal. Ou, também, às vezes, se alguém te pede uma orientação, nosso ramo tem muito isso. Às vezes a pessoa pede uma orientação, a pessoa se blinda, se fecha numa casca e não fala. Às vezes é um detalhe bobo de uma cota, de uma categoria de uso, uma coisa simples. Passa a informação. Não fica a informação só para você. Porque às vezes para você é uma informação muito pequena e para o cara resolveu a vida do cara. Isso o universo te traz e volta. Você pode ter certeza. Nunca nega ajuda para ninguém. Claro, se alguém for estiver abusando da sua boa vontade, aí é diferente. Mas você pode dar uma ajudinha, estende a mão é bom. Você estender a mão para um, alguém vai estender a mão para você. Acredita que isso é muito verdade. Vamos lá. Posso desdobrar ou unificar qualquer metragem? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O desdobro de lote, ele existe um limite. Tem municípios que trabalham com 125 metros, tem município que trabalha com 250 metros, tem município que trabalha com 500 metros, depende se é uma área rural, urbana, tudo vai depender. O que muita gente faz? O cara compra um terreno de 250 metros, acontece muito em loteamento irregular isso. O cara compra um terreno de 250 metros quadrados, aí vende para o cunhado é complicado, vende para alguém, vende para um primo, para um parente, para um outro, e cada um constrói sua casa. Aí depois lá na frente, putz, vamos fazer a regularização, e o cara descobre que não pode desdobrar. E dependendo da situação, da documentação que ele tem, ele não vai conseguir mais desdobrar, ele vai ficar do jeito que está. E aí nunca vai ter o documento, ele vai ter uma matrícula de uma área de 250 metros com 2 casas, estão ligados no outro. Ele tem que pensar numa regularização, numa forma de condomínio, ver se encaixa, ou numa dessa... Se eles não têm o documento de propriedade, aí é legal. Se eles só têm o contrato de compra e venda, aí você faz uso capião. O uso capião, ele ultrapassa as barreiras das leis urbanísticas. Então, se o município fala que aquele lote tem que ser 250 metros quadrados, na uso capião, você consegue fazer 122 lotes de 125 metros quadrados, mas cada caso é um caso, não é sempre que dá para usar o uso capião. É uma ferramenta muito boa quando tem esses problemas, mas cada caso é um caso. Não estou falando que dá, se não dá para fazer do jeito, faz a uso capião. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. Imóvel comercial é a mesma legislação de residência para a regulação da construção? É a mesma coisa, não muda nada. O que vai mudar? Uma coisa que você tem que ver, além disso, é a categoria de uso. Saber se aqui naquele imóvel o cara pode ter um comércio, o cara pode ter uma indústria, o cara pode ter um posto de gasolina. Posto de gasolina, a lei é muito mais específica. Demanda de outras autorizações, demanda de CETESB, é uma coisa mais complexa. Mas quando você vai fazer uma aprovação, as leis que você vai usar é a mesma. Só que você precisa ver se aquela atividade é permitida naquela zona, é permitida naquele IPTU, se ali pode. Porque aí, se não puder aquela atividade comercial, ele não vai conseguir ter a atividade dele ali, tá bom? Então, isso é muito importante, você casar a categoria de uso com o CNPJ dele, tá bom? Essas foram as principais perguntas que fizeram para mim até agora. Até aqui eu vim passando para vocês o que você precisa ter, o que você precisa saber para você sair do zero até a regularização imobiliária, agregar um trabalho no seu escritório, resolver seus problemas, como eu recebi feedback de pessoas, nossa, eu não sabia disso, e agora eu vou começar a fazer dessa forma, eu já comecei a mudar a minha postura. Isso é muito legal receber um feedback aí. Por conta disso, por conta da minha profissão, eu estar 19 anos nessa área, eu preparei um treinamento para você completo, minucioso, de ponta a ponta,
onde eu preparei isso, que você consegue assisti-lo em 6 semanas e já começar a colocar isso em prática módulo a módulo. O que eu fiz? Eu peguei só o filé, só aquilo que você realmente precisa saber para você colocar em prática e você já começar a sair voando aí para fazer as regularizações imobiliárias. Você não vai se arrepender. Isso é muito completo, coisa que no mercado não tem. Vamos lá. Separei para você aqui. Ó. O primeiro módulo. A maior dificuldade que nós temos hoje é nós fazermos as primeiras análises. O que nós vamos analisar, o que nós vamos encontrar, o que é um documento de propriedade, como é que eu analiso isso de uma forma minuciosamente, de uma forma detalhada, vírgula a vírgula, ponto a ponto, de uma matrícula, de um contrato de compra e venda, de uma transcrição de IPTU, onde eu compatibilizo isso, como é que eu faço para ter toda essa integração para entender cada um. Esse é o primeiro módulo, onde você vai fazer as análises da matrícula do registro de imóvel, da transcrição, do contrato de compra e venda, o IPTU. A partir daqui, dessa análise, você já vai conseguir saber qual é a próxima regularização ou o próximo serviço que vai prestar para o seu cliente. Vamos lá. O segundo módulo, pensa assim comigo. Você dirigindo uma estrada à noite, chovendo, neblina, o limpador de para-brisa quebrou. Você não sabe para onde ir, está perdido, está caminhando, desnorteado, morrendo de medo. É a mesma coisa você começar a fazer um projeto sem o estudo de viabilidade técnica legal. Esse é o segundo módulo. O estudo de viabilidade técnica legal é o seu projeto de uma forma escrita, de uma forma detalhada, com toda a análise da matrícula, todas as restrições, todos os dados do zoneamento, tudo que você precisa saber. Dados de tombamento, restrição, área contaminada, alagamento, desapropriação. Nesse módulo, eu vou mostrar para você tudo que você precisa saber, porque é muito complicado você começar um projeto, você protocolar na prefeitura e você não sabe para qual caminho ele vai seguir. Você fala, será que eu protocolei certo? Será que não está? Será que eu vou tomar susto lá na frente? Então, o que acontece? No estudo de viabilidade, se você for tomar um susto, pelo menos aqui você já sabe, ameniza, você sabe que pode ter um problema, pode ter uma pedrinha no sapato aí. Então, nesse estudo de viabilidade, ele é completão. Você bate o olho e você sabe o que fazer. Pelo menos você chega para o seu cliente e fala, olha, meu estudo é esse, a viabilidade é essa, isso pode, isso não pode, são esses dados que esse estudo ele traz para você. Isso eu detalhei para você ponto a ponto. Vamos lá. Terceiro módulo. Depois que você fez o estudo de viabilidade técnica legal e VTL, você vai saber qual processo, qual projeto o seu cliente precisa. Seja de uma obra nova, seja de uma reforma com aumento de área, seja de uma regularização. Por quê? Projeto de reforma, às vezes você aproveita o potencial consigo que tem ali. Isso eu explico, isso daí eu detalho. Quando você já sabe a definição, qual projeto você vai conseguir colocar para o seu cliente, qual projeto você vai aprovar, você já foi na prefeitura, você já conversou, aí é sucesso. Porque você já está aí com 95% do caminho andado. Você analisou a matrícula no primeiro módulo, você fez estudo de viabilidade no segundo módulo, o terceiro módulo você já está prontinho já para fazer o projeto para ele. Você já vai saber perfeitamente qual caminho você vai seguir, e aqui eu detalho isso bonitinho. Os 3 tipos de projeto. Alvará de obra nova, projeto de reforma com aumento de área e regularização. Vamos lá. Quarto módulo. Vamos lá. Todo mundo sabe o que é a BITS da construção, certificado de regularização, auto de conclusão. Toda vez que um projeto é aprovado na prefeitura, você precisa tirar o habite dele, porque ele já está habitado. O projeto aprovou, concluiu a obra, fazer a CND do ISS e tirar o habite. Quando você faz isso, estamos aí com 80% da regulação de imóvel completa. Que depois isso, lembra, tem a verbação na matrícula, tal, depois fazer tudo isso lá no registro de imóveis. Mas aqui já está com a habite na mão, seu cliente já pode alugar, já pode mudar com a sua atividade, já pode morar, está completo. E outra, você vai receber na frente disso, você vai receber lá na frente uma coisa que você vai receber depois. No quinto módulo, eu falo para vocês sobre parcerias com o advogado e como você identifica uma usucapião, tá? Se você foi no cliente, você pegou isso, você analisou a documentação, você viu que ele não tem propriedade, você tem uma propriedade precária, uma posse precária, só tem contrato de compra e venda, você já identificou, é onde você faz a parceria com o advogado. Nesse módulo aqui, é uma aula que eu fiz com uma advogada, onde ali nós explicamos os tipos de usucapião e como que essa parceria ela tem que ser.
Isso é muito bom, isso é muito legal, todo mundo ganha, o seu nível de conhecimento ele eleva, esse advogado vai te apresentar para os advogados, isso só tende a crescer. Essa área de prestação de serviço, de regularização de imóveis, é uma área que depende de muita parceria. Quanto mais parceria você fizer, mais você vai se destacar. E o sexto módulo, essa semana eu coloquei o que é o criar aliados, o que é você precificar e ter uma base, qual o sistema da prefeitura usar. Aqui é o detalhe, como é que você fala com o funcionário público, como é que você chega nele, como é que você detalha, como você precifica, você já vai saber quanto você vai receber do seu cliente lá na frente. Você criando esse aliado, você vai receber antes do seu cliente, uma coisa você vai receber depois, você recebe aqui na frente. Por quê? Porque você já sabe, você já vai saber como aprovar o seu projeto de uma forma mais rápida, não de uma forma lenta, que demora aí, sei lá quanto tempo. A precificação, quanto você cobra por projeto, qual é a base, como é que eu uso, como é que eu utilizo, como você aceita isso primeiro em você, para depois aceitar no seu trabalho, tá? E todo o material de apoio disponível. Os links de pesquisa, onde você tem que se basear, como que você caminha, quais são as restrições, um modelo de estudo de viabilidade técnica para você só pega os seus dados, coloca lá e edita, você pode usar o meu como base, isso eu vou disponibilizar tudo para você. E com isso, eu resolvi dar alguns bônus para você para acelerar o seu crescimento, não somente o treinamento, você vai ter os bônus, que eu vou detalhar cada um aqui agora com você. Vamos lá. A gente vai ter um plantão de dúvidas em sala fechada. Conforme as dúvidas vão aparecendo, a gente marca um dia e a gente senta e conversa e eu vou tirar todas as dúvidas. Você nunca vai estar sozinho. Você vai ter um encontro online comigo. Eu vou tirar todas as suas dúvidas. Desde quando mesmo você assistiu às aulas, alguma coisa ficou pendente, você não conseguiu entender, eu estou aqui para te ajudar, para te detalhar isso. Isso a gente vai ter. A gente vai ter acompanhamento, no mínimo, dos seus primeiros 3 projetos de regularização. Eu vou analisar junto com você, a gente pode fazer isso online, você me manda, eu faço a primeira análise, você me fala de qual município você é, a gente vai detalhar isso junto, eu vou te apresentar soluções para você apresentar na prefeitura, para os seus primeiros 3 projetos de regularização. Eu vou te apoiar para você aprovar esse projeto. Vamos lá. Plantão de dúvidas no WhatsApp. Às vezes, qualquer dúvida da qual vocês tenham, vocês colocam no WhatsApp, que eu ou minha equipe, alguém vai responder para você. Eu vou pedir uma coisa, de final de semana eu gosto de dar uma descansada, então isso vai ser de segunda a sexta, tá? Entre 9 da manhã e 17 horas a gente vai estar respondendo isso. Coloca a pergunta lá que no mesmo dia a gente responde, ou eu ou minha equipe. Até aqui eu mostrei tudo para vocês, tudo detalhado, o que vocês precisam para fazer uma regularização de imóvel de excelência e com menos tempo. Então, por que eu criei esse treinamento da qual você precisa saber? Eu peguei tudo que eu sei, eu joguei no liquidificador, isso bateu, eu coloquei numa peneira, espremi, ali só saiu o que você precisa, a forma detalhada, a forma técnica. As pessoas que assistiram aula 1 e 2, vocês viram que ali, se vocês colocarem em prática aquilo que eu falei, como algumas pessoas já falaram também que fizeram, deu certo, o acompanhamento funcionou. Agora, isso dentro de um treinamento, tem isso muito mais esmiuçado, muito mais detalhado. Eu vou dar para você somente o que você precisa, sem enrolação, sem letra miúda, sem nada disso. Eu vou dar para você o que você precisa realmente. Como é que funciona isso? Você passou 5 anos na faculdade, investiu um montão. Quando você caiu para o mercado de trabalho, você viu que o mercado de trabalho ele não te preparou. Nem para você trabalhar no escritório, nem para nada. Ele te deu um ampassanzinho, legislação, nossa, nem te ensinou. Você gastou um monte. Vamos lá. E agora você quer ser um regularizador. Esse curso ele é completo, ele é do zero à regulação de imóvel. Eu vou te mostrar os valores que eu pratico aqui. O valor de um projeto, geralmente, é na faixa aí de R$ 11.700, R$ 12.500, depende da área. Uma viabilidade vai de R$ 3.800 a R$ 8.000, quando o cliente pede somente o estudo. Quando ele pede somente o estudo, é isso que eu apresento para ele. Mas se ele já tem um arquiteto interno, tem um engenheiro interno, ele só precisa saber o que ele pode e o que ele não pode. Eu apresento a viabilidade para ele. E depois, esses são os valores que vocês vão praticar quando vocês começarem a trabalhar na aula. Então, vamos lá. Eu poderia cobrar um valor igual desses aqui, da qual eu costumo praticar e da qual vocês já vão começar
a praticar, que vocês estão aprendendo daqui para frente. O valor do treinamento hoje, que eu dei para todo mundo, é de R$ 2.997, válido por 1 ano pela Hotmart. Mas o que aconteceu? Você não vai pagar esse valor. De tanto conversar com as pessoas, eu percebi realmente o interesse, a urgência, o que todo mundo precisa dessa área, que é a área que mais cresce no Brasil inteiro. Então, eu pensei numa coisa melhor para fazer para vocês. Vamos lá. Esse curso, eu dei um belo desconto nele e ele ficou 12 parcelas de R$ 149. Todo o treinamento do bônus vai sair somente por 12 de 149 ou 1.497 à vista. Você pode ser vendido, você pode fazer um Pix, à vista no cartão, da forma como você quiser, tá? Ou no boleto à vista. Eu vou te dar o melhor conteúdo para você executar, como você já viu aqui, e você já executou algumas coisas. Para quem fechar até segunda-feira, até a meia-noite, eu vou dar mais um bônus, que é o plano de aceleração e organização 5 vezes mais rápido. O que é isso? É um detalhamento que eu dou de forma que é um guia que eu vou te entregar, onde você não vai precisar ficar voltando nos vídeos para você pegar as informações. Esse guia eu vou te dar ele completo, onde cada projeto, cada regulação que você for fazer, cada estudo de viabilidade, ele vai estar detalhado, até que uma hora isso torna-se automático para você e você não precisa mais utilizar. Mas usando esse guia de aceleração 5 vezes mais rápido, isso funciona como eu provei para você nas aulas e você já executou. Esse guia, ele é muito bom. É um guia que eu criei para mim, e eu utilizo ele sempre quando eu tenho alguma dúvida. E eu quero passar isso para você de uma forma fidedigna para que você utilize e você use nas suas regularizações. Isso é somente para quem fechar de segunda-feira até a meia-noite. Eu falo para você que esse produto ele é tão bom que eu tenho 2 garantias para te dar. Tenho a garantia incondicional. São 7 dias. Se 7 dias você entrou lá, você viu que realmente não é para você, você olha e fala, isso aqui não é para mim, em 7 dias eu devolvo o seu dinheiro, 100% que você pagou, e a gente ainda continua amigo. Não vou ficar bravo com isso, sem burocracia, sem letra miúda, sem legendinha, sem nada. Você pediu, eu te devolvo. Eu tenho a garantia condicional. O que é a garantia condicional? Eu provo para você que esse método funciona, eu vou te dar 45 dias. Se dentro de 45 dias você achar que o produto não é para você, você tentou aplicar um método e não conseguiu, você volta para mim. A gente vai fazer uns encontros online e aí eu quero mostrar para você ali, você vai mostrar para mim qual foi a sua dificuldade. Ali nós vamos juntos alinhar para saber o que você não conseguiu pegar para colocar isso em prática. Eu vou te dar mais 45 dias. Se em mais 45 dias você não conseguir, eu devolvo o seu dinheiro integral, ainda te devolvo mais R$ 500. Isso aqui eu estou provando para você que o produto ele funciona e que você pode ir de olho fechado que você não vai se arrepender. Com uma garantia dessa, quem que dá uma garantia dessa? De todo mundo que eu estou vendo dos treinamentos, é só 7 dias e acabou. Eu estou te dando 7 dias. Se o treinamento não é para você, não faz sentido, eu estou te dando uma outra garantia condicional. 45 dias, você vai explicar para mim por que não conseguiu, a gente vai ajustar o seu plano de voo, eu vou te dar mais 45 dias. Aí, se não der realmente, eu devolvo o seu dinheiro e mais R$ 500 para você. Não vou nem te perguntar, devolvo sem problema algum. Recapitulando aqui. Então, as inscrições elas vão abrir na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Quem se inscrever na segunda-feira até a meia-noite vai ter o plano de ação 5 vezes mais rápido, onde o que eu utilizo eu vou passar para você e você vai começar a utilizar nos seus negócios. Você vai receber no grupo do WhatsApp, vai receber na comunidade, vai receber no seu WhatsApp, de alguma forma você vai receber que as inscrições estão abertas. E eu aguardo você lá. Quem inscrever depois da meia-noite de segunda-feira vai receber todos os bônus, só não vai ter o plano de aceleração. Só isso. Mas vai ter plantão de dúvidas em sala fechada online, acompanhamento nos 3 primeiros projetos da regularização, vai ter o plantão de dúvidas no WhatsApp. Isso você vai ter, tá? E para quem fechar até a meia-noite da segunda-feira, vai ter o plano de aceleração e organização 5 vezes. As vagas ficaram disponíveis por poucos dias, não é um curso que vai ficar aberto um monte de dia. Então já se planeja, deixa tudo bonitinho para na segunda-feira você já adquirir. Você não vai se arrepender, é um curso muito bom. E agora eu quero falar para você que aqui, nós chegamos até aqui, você tem 3 opções. 3 opções. Uma, você finge que não assistiu nenhuma aula, finge que não me ouviu falando aqui, segue sua vida, tudo bem, tranquilo. Ou você não toma ação nenhuma, segue sozinho e dá umas cabeçadas que nem eu levei nesses 19 anos até eu conseguir chegar até aqui. Ou
você vem com a gente, uma comunidade 100% focada com os nossos objetivos, onde você vai concluir e você vai conseguir ir mais longe. Buscar conhecimento não é gasto, é investimento em você, na sua vida profissional. Então é isso, pessoal. Segunda-feira, abrem as inscrições. Quem comprar até meia-noite vai levar todos os bônus e mais o plano integrado de ação 5 vezes mais rápido. O que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu espero que tenham gostado. Me acompanhem nas redes sociais, segue aqui no link, clica, participa da comunidade. Eu aguardo todos vocês aqui. Qualquer dúvida, só manda aqui que eu vou responder. Obrigado por acompanhar e um abraço.